As pessoas hoje querem falar sobre tudo sem ter noção do que estão falando. O filósofo Platão escreveu uma parábola muito interessante. Essa parábola chama o título de O Mito da Caverna. Basicamente, são os elementos dessa parábola, a presença de três seres que, quando crianças, foram postos no fundo de uma caverna com uma fogueira lá dentro, com toda uma questão de conforto, mas essas três crianças, esses três seres eram colocados ali amarrados, eles eram acorrentados. Enfim, a vida se desenvolveu, eles cresceram lá dentro, e um deles pensou, será que existe alguma coisa além disso aqui? Pois um deles saiu e foi ver o mundo. Esse mundo que tem aqui, que eu estou mostrando aqui nesse fundo hoje. Por isso que eu estou na rua. Porque eu quero mostrar para você que é possível a gente sair dos nossos ambientes internos, das nossas bolhas, e tentar entender a vida. Ouvir os passarinhos, o sol num dia que tem nuvens escuras. Porque a vida é assim. E aí, meus caros, olha só, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou trazendo o mito da caverna? Porque as pessoas hoje falam em comunismo e fascismo sem saberem o que significa ambos. Basicamente, quando eu pergunto para a pessoa o que é comunismo, as pessoas não sabem me dizer. Aliás, tive uma amiga querida que fez uma coisa que eu fiquei muito triste. Não que ela foi grosseira comigo, mas triste no sentido amplo da coisa. Ela me disse assim, procure no Google. Meus caros, eu sei o que é comunismo. Talvez a pessoa que está me falando sobre comunismo não sabe o que é o comunismo. Como muitos que me chamam de fascistas, acham que sabem o que é fascismo, mas no fundo não conhecem o fascismo. Não sabem o que é. Porque hoje nós viramos uma geleia conceitual. A gente fala de coisas que nós não sabemos o que é, porque exatamente ficou bonito e comum falarmos de coisas que nós não dominamos. E querendo criar conceitos falsos sobre isto. Comunismo, meus caros, vocês que gostam tanto de falar sobre comunismo, é uma etapa superior no nível, eu estou falando nível teórico, do socialismo. Da onde que surgiu a teoria socialista? Ela surgiu do filósofo alemão, ou dos filósofos alemães, o Karl Marx e Friedrich Engels, na Alemanha, evidentemente, no século XIX, em que eles esboçaram um sistema macroeconômico que suplantasse o capitalismo. Porque antes do capitalismo nós tivemos o feudalismo. Hoje nós temos o capitalismo. E há um sistema que, segundo Marx e Engels, que vai suplantar o capitalismo, que é o socialismo. O socialismo é a distribuição dos bens, das riquezas produzidas, para todos, de uma maneira igual. Isso significa que a gente tem não uma competitividade como nós hoje temos no capitalismo, mas um sistema em que proporciona igualdade de condições para as pessoas. O que aconteceu? Nós tivemos experiências do socialismo ao longo do século XX. Cuba, China e Rússia. Todas as três experiências desembocaram em três experiências ditatoriais. É verdade, e nós não podemos tampar o sol com a peneira. Mas vejam bem, meus caros, o comunismo seria a implantação desse novo sistema econômico com igualdade maior de oportunidades para todos, e não simplesmente o domínio de uma
casta política sobre a sociedade. As experiências, sim, as experiências nos levaram a termos essas situações. No entanto, no plano teórico, não se coloca o comunismo como uma questão de ditadura. Não há uma teoria que diz assim, o comunismo rima com a ditadura. O que rima com a ditadura são os protofascistas desse Brasil que apoiam Brilhante Ustra, que dizem que Brilhante Ustra, um torturador confesso, né, da ditadura militar, é herói. Que a ditadura salvou o Brasil. Estes sim é que querem ditadura. E que depois se mascaram de defensores da democracia, dizendo que são contra o comunismo. Mas o comunismo em si, no plano das ideias, ele jamais preveu a ditadura. Mas as experiências que nós tivemos levaram à ditadura. É como dissermos, né, que países capitalistas hoje, que também são ditatoriais, como, por exemplo, né, ali no leste europeu, tem um paizinho pequeno também, né, o tal de Urbán, né, que tem práticas ditatoriais. Né? Tem um líder chamado Urbán, um presidente chamado Urbán, que é muito amigo do Jair Bolsonaro, diga-se de passagem. Como se todos os capitalistas fossem também ditatoriais. Absolutamente. Pessoas que têm um pensamento liberal no plano econômico, como, por exemplo, a senadora Simone Tebet, não podem ser categorizados como pessoas que defendem a ditadura. Como tampouco, né, outras figuras da centro-direita, eu não categorizo elas como ditatoriais. Mas eu conheço gente do campo dito progressista, sim, que gosta de uma inclinação dessas experiências, né, e que acha que isso é bonito, essa ditadura, né, ou uma ditadura velada de repente. Não é o caso aqui. O caso é que as pessoas falam do que não sabem. E eu vou dizer, esse vídeo vai ter pouca visualização. Sabe por quê? Porque você que quer falar o que não sabe, precisa de coisas de 30 segundos. Sabe-se que fonte é para falar, porque você está preso a uma caverna. A caverna do achismo. A caverna exatamente da coisa menor. Aí eu estou falando, né? Falei aqui rapidamente sobre a questão do comunismo. E o que vem a ser o fascismo? O fascismo é um regime político, mais do que autoritário, é um regime totalitário. Totalitarismo, que vem da ideia de o Estado controlar tudo. Ô, Antônio, de o Estado controlar tudo. Tudo, controla tudo. As experiências do totalitarismo que se deu à esquerda e à direita. Porque lá na Alemanha de Hitler era totalitário. Como também foi totalitário o Stalin na União Soviética. Estudem mais, procurem se informar antes de falar do que não sabem. E se vocês gostarem desse vídeo, deixa no comentário aqui se vocês querem uma outra aula mais elaborada ainda. Posso fazer uma aula mais elaborada, mas eu tenho que dizer isto.